E hoje eu vou falar com vocês aí sobre um pouquinho mais, né, de gerenciamento. Para quem não sabe, a gente já gravou um direto ao ponto ali, onde a gente comentou sobre gerenciamento na plataforma, né? E basicamente lá eu ensinei os 3 tipos de gerenciamentos principais, que são ali, né, o gerenciamento de pontos, gerenciamento de sessões e visualizar pontos por dia. Importantíssimo. Caso você ali não tenha visto esse vídeo ainda, é melhor você ir lá e assistir ele e depois voltar aqui e me reassistir, tá? Isso é um complemento ao que a gente viu aquele dia. A gente vai terminar de explorar hoje o menu de gerenciamento, que há algumas funções aqui que vão te ajudar no dia a dia de como estar utilizando ali melhor a sua plataforma dentro do sistema, tá bom? Gente, vamos lá então. Eu vou começar então falando com vocês sobre o ações em massa. Qual é a função do ações em massa? Gente, a ideia do ações em massas é pegar ali e modificar funcionários, e a gente vai ver que tem 2 caminhos, opções web e opções mobile, de maneira massiva. Vamos supor que você foi lá e criou um novo horário, um novo cargo, um novo departamento, uma nova regra, um novo parâmetro, né? E você quer aplicar isso para 3, 4, 5, a sua empresa é maior, quer aplicar para 20, 30 funcionários ao mesmo tempo, né? Imagina você criando um horário novo e tendo que vincular ele a 20 funcionários ao mesmo tempo. Como é que você faria nesse caso, né? Hoje, talvez vocês viessem aqui, né, dentro de cadastros, funcionários, ali dentro do menu de cadastro de funcionários, você abriria o seu primeiro funcionário, por exemplo, a funcionária Angélica, editaria ela aqui dentro do sistema e lá dentro, né, colocaria um novo horário para ela ali e simplesmente salvaria e depois faria isso para o próximo funcionário, um a um ali dentro da plataforma. Funciona, pessoal, perfeitamente, só que é um trabalho, né, extremamente repetitivo, onde você vai ter que editar um a um seus funcionários dentro da plataforma para conseguir ali colocar, né, um horário novo, um parâmetro novo para todo o seu time dentro da plataforma. Foi aí então que surgiu, né, o Ações em Massa, onde, de maneira resumida, você consegue ali selecionar um conjunto de funcionários. Vou selecionar 5 aqui hoje, tá bom? Angélica, Benilza, Karina Aparecida, Karina Rosa e Carlos Alberto. E olha que interessante, ao clicar em buscar, o sistema vai trazer para a gente uma tabela. Pessoal, essa tabela aqui, basicamente, você consegue, né, tá ali selecionando os funcionários que você escolheu e definindo algumas coisas ali para eles, né? Então, por exemplo, eu quero definir um novo cargo, então eu posso vir aqui e escolher um cargo. Ó, a Angélica está sem cargo, eu já posso vir aqui direto e colocar que ela é uma analista de PCP. Talvez aí na captura de tela de vocês, né? Vocês estão me assistindo, vocês não vejam a lista aparecendo. Mas saibam que ela vai ali aparecer quando você for selecionar um cargo aqui dentro da plataforma, tá? Então, é só selecionar o cargo, modificar e colocar, né? Departamento, de compras, posso definir ali o departamento de compras. Ah, não, ela é diretoria, legal, já estou definindo, né? O horário dela, qual que é, né? Então, o Carlos Alberto ali, ele é um pedreiro, mas eu quero mudar ele para PCP. Então, olha só, tudo que eu faço lá no cadastro do funcionário, eu posso fazer aqui também, tá? E pessoal, o que eu posso fazer aqui então, tá? Definir cargos, departamentos, horários, empregadores, né? Que é a empresa que a pessoa vai estar associada. Parâmetro, que é aquele conjunto de regras que o funcionário tem que seguir, né? Então você pode, caso você tenha mais de um parâmetro, mudar o parâmetro por aqui. Pode demitir também, tá? Então, legal, você pode, tem, né, a opção de demitir o funcionário. Esse converter pontos TR, né, tempo de espera, isso aqui vocês podem ignorar, tá? Tempo de espera é algo que já caiu aí por lei, isso logo mais não vai ter na plataforma, mas basicamente vamos pensar no motorista aí, né? O emprego dele ali é dirigir, né? Então, quando ele está esperando o caminhão ser descarregado, ele entraria num tempo de espera. Isso não existe mais, tá? Então, ignore. Pessoal, o relógio a ser desassociado. Então, você usa aquele relógio de parede, né? E você quer tirar aquele funcionário daquele relógio. Então, Angélica, você não faz mais parte do relógio Blue Cozinha. E eu vou lá e tiro ela daquele relógio. Posso fazer isso de maneira massiva, né? Ao invés de ter que ir lá no cadastro dela e desselecionar o relógio, tá? Tem também incluir e desconsiderar pontos pré-assinalados. Pessoal, para quem não sabe, um ponto pré-assinalado nada mais é que um ponto ali onde você deixa ele automático, tá? Em alguns acordos coletivos, eu vou dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar um cadastro de horário aqui e vamos adicionar um horário aqui rapidinho, né? Horário de exemplo. E vamos falar que ele é das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, tá? Então eu tenho o meu horário ali dentro da plataforma. E também, né, vou definir os dias da semana. Segunda, terça, quarta, né? Tá bom, só segunda, terça e quarta.
Gente, o funcionário ele tem que chegar às 8, bater ponto meio-dia para sair no almoço, voltar a 1 e finalizar o seu dia ali às 17, né? Em algumas situações, em alguns acordos coletivos, muitas empresas acabam automatizando esse ponto do meio-dia a 1, tá? Então, por algum motivo, o funcionário não tem ali uma possibilidade de bater ponto na hora do almoço, por qualquer motivo que seja, você pode deixar isso automático. Ah, Pedro, legal, então eu posso deixar isso automático para o pessoal não esquecer o horário do almoço, né? Aí ele só bate entrada e saída. Pessoal, não é só querer ativar essa função, tá? Isso aqui é tudo previsto em acordos coletivos. Então, tá lá no acordo que o funcionário bate o ponto das 8, o sistema já insere do meio-dia. E quando ele bateu das 5, o sistema já insere da 1 hora. Isso tudo tem que ser previamente combinado, não é só querer ativar, tá? Legal. Pessoal, nesse caso aí algum ponto não tenha aparecido, porque o funcionário esqueceu de bater ponto na entrada e na saída, lá no gerenciamento você pode pedir para o sistema incluir ou desconsiderar esses pontos pré-assinalados, marcando ali as opções, né, os funcionários que você quer fazer isso, marcando ali o período que você quer que isso seja aplicado. Então, eu quero que seja aplicado do dia 13, ontem, até o dia 14, definindo uma tolerância, né? O que seria essa tolerância, pessoal? É quando que o sistema vai considerar que o funcionário bateu o ponto na hora certa para incluir o horário pré-assinalado. Vou dar um exemplo e vai ficar mais fácil de se entender. Eu tinha que entrar às 8. Mas e se eu bater ponto 7h40? Isso aí o sistema vai enxergar que é um funcionário entrando fora do horário dele, porque eu tenho uma tolerância de 10 minutos para cima ou para baixo. Ou seja, se eu bater ponto entre 7h50 ou 8h10, ele entende que é aquele ponto combinado e insere o ponto pré-assinalado. Se não, se eu bater ponto 7h40, opa, o Pedro chegou muito cedo, o que está acontecendo, né? Ele não insere o ponto pré-assinalado porque ele entende que aconteceu alguma coisa diferente naquele dia, tá? Então você tem que definir a tolerância. Ah, Pedro, mas aqui na minha empresa os funcionários acabam chegando ali, apesar de ser 8, a gente chega ali 7h30 às vezes, 8h20. Tranquilo, pessoal, vem aqui e aumenta a tolerância. Ó. Pronto, agora eu tô falando que ponto das 7h30 às 8h30 vai ser considerado o ponto certo, e aí ele vai inserir o ponto pré-assinalado, tá? Então você define ali, né, uma tolerância também. E, gente, converter pontos de tempo de espera, como eu disse, tempo de espera, esqueçam, tá? Isso aqui não vai existir mais. Portanto, vocês devem ignorar, tá bom? E basicamente é isso, tá? Essa primeira parte aqui do ações em massa, onde de maneira resumida você consegue ali, tá? Colocando, atribuindo, né, cargos, departamentos, horários de maneira massiva para o funcionário ali dentro do sistema e conseguindo fazer isso, né, de maneira mais rápida. Ao invés de acessar um a um, né, eu consegui fazer isso mais rapidamente. Gente, é óbvio que tem muita coisa aqui que não tem, né, lá no cadastro do funcionário tem mais coisas, mas aqui estão as principais, as mais utilizadas, né, mas você não consegue, por exemplo, definir aqui um nível de escolaridade de maneira massiva. Isso você tem que fazer direto do cadastro do funcionário. Mas o que importa mesmo para o funcionário funcionar dentro da plataforma, você tem aqui no Ações em Massa, certo? Legal, pessoal. Então, bem interessante, né, o Ações em Massa aí, que a gente consegue estar modificando de maneira massiva os funcionários dentro da plataforma. Legal, pessoal. Basicamente, é essa a primeira parte. O Ações em Massa ainda tem uma segunda opção, tá? Que basicamente é ali, né, o Opções Mobile. Pessoal, o Opções Mobile, ele traz pra gente as opções que está lá dentro do cadastro do funcionário, né? Então, se a gente acessar aqui cadastro os funcionários e, por exemplo, editar ali a Karina, a gente vai ver que no cadastro dela existe ali o Opções Mobile ativado, né? Com algumas coisas liberadas para ela. E se eu, por exemplo, quiser ali liberar que todo mundo bata ponto no aplicativo, se eu quiser liberar que todo mundo possa ver o espelho de ponto, que tenha que tirar foto. Como é que eu faço isso de maneira massiva, ao invés de ter que entrar um a um e fazer isso? Obviamente, vou lá no gerenciamento, ações em massa, seleciono os funcionários, escolho o opções mobile e clico em buscar.
O sistema vai trazer ali pra gente essa tela, onde você marca os funcionários, né, mostrando que você quer editar eles ali dentro da plataforma. E olha só que interessante, gente, ele traz ali pra gente o que está liberado para essas pessoas. Note que alguns funcionários não estão liberados para usar o aplicativo. Então eu posso vir aqui e falar que agora todo mundo vai usar o aplicativo, e a parte ali de bater ponto com foto, eu não quero que ninguém tire uma foto. Ah, eu quero ali que a Benilza possa incluir pontos dentro da plataforma, mas a Karina eu estou tirando essa opção. Mas ninguém vai conseguir lançar atestados, abonos de falta, exceto a Angélica. Então tá percebendo que eu estou fazendo isso de maneira massiva? Todas as opções que eu tenho lá, né, dentro do item opções mobile, no cadastro do funcionário, também existem aqui, só que agora de maneira massiva, tá? Então bem legal isso, né? A gente consegue estar ali trabalhando o funcionário dentro da plataforma, tá? E aí, salvar as alterações e tá pronto também. Então, gente, o ações em massa, o legal é isso, né? Você pode fazer modificações de maneiras massivas e você não ter o trabalho de fazer um a um na mão, tá? Então, bem legal, ações em massa dentro da plataforma. Legal, pessoal. Vamos prosseguir, então? Vamos falar um pouquinho agora do próximo menu, que é o gerenciamento, banco de horas e horas extras. Pessoal, muita gente tem dúvida, né? Sobre, legal, eu tenho aqui, estou começando com o sistema, eu tenho ali um banco do sistema antigo, ou um banco que eu anotava na planilha, eu gostaria de trazer esse banco. Pedro, também tem situações ali onde o meu funcionário, ele tem banco de horas, mas se a gente combinar, eu pago uma hora extra para ele naquele dia, eu queria que isso aparecesse no espelho de ponto, né? Mas assim, não é nenhum dia fixo, vai de acordo nosso, né? Então a gente combina antes, então eu preciso ter a flexibilidade de ali colocar banco, tirar banco, transformar banco em extra, extra em banco. Tem como fazer isso? Tem como. Gerenciamento, banco de horas e horas extras. Pessoal, cuidado ao usar esse menu aqui, tá? Porque você está literalmente mexendo em horas de funcionários. Mas a gente entende que algumas situações, como eu dei o exemplo aqui, possa ser necessário fazer esse tipo de coisa, tá? Então, basicamente, dentro aqui do banco de horas e horas extras, o sistema vai trazer vocês nessa tela, onde você pode pesquisar por um período e por um conjunto de funcionários, e ele vai trazer para você todos os ajustes feitos dentro daquele menu, tá? Então, você não pode só criar, como também pode pesquisar por coisas feitas e até mesmo editá-las, tá? E aí, gente, não tem muito segredo, é só vir aqui, quando você for criar uma nova, clicar no canto superior direito, no botão adicionar ajustes, e o sistema vai trazer o que para você? Essa tela. Aqui, pessoal, também é bem simples, tá? A ideia aqui é que você defina o que você está querendo trabalhar naquele momento. Então, eu estou querendo trabalhar banco de horas ou horas extras, né? Eu tenho a parte aqui de mais filtros, a gente vai explorar melhor esse aqui de cima, tá? Onde eu posso filtrar por empresa. Então, eu quero ver só os funcionários da Interplaque, ele traz para mim só as pessoas da Interplaque. Eu quero ver só as pessoas da RW, ele traz para mim só as pessoas da RW, tá? Então, eu posso filtrar por empresa, por relógio, né? Eu tenho uma série de coisas que eu posso ali mexer dentro da plataforma, tá? Pessoal, então isso aqui é só mais filtros para realmente filtrar dados ali no sistema. Aqui então, o que a gente vai definir? O que eu quero fazer? Eu quero mexer com o banco de horas e horas extras, e eu vou passar alguns cenários aqui, vai ficar mais claro. Vamos pegar um cenário onde basicamente eu quero pegar e adicionar banco de horas para os meus funcionários. Então, eu estou vindo de um outro sistema e aí, né, ou por algum motivo eu estou dando banco para esse funcionário, ou até mesmo tirando, tá? A gente vai ver esse caso também. Eu vou vir aqui na opção de banco de horas. Aqui, gente, vamos supor que a Angélica tem comigo 20 horas em haver. Ela está ali nas minhas planilhas com 20 horas positivas e eu estou começando com o sistema agora. Como é que eu faria para inserir essas 20 horas para ela? Eu viria aqui, selecionaria banco de horas, marcaria a opção funcionária Angélica, viria aqui na opção solar e falaria, olha só, a Angélica tem 20 horas comigo. E eu escolho um dia para aplicar essas 20 horas positivas, tá? Já que a gente vê para que serve essa opção aqui, mas por enquanto a gente não vai usar ela. Salvou, pessoal? Pronto, eu acabei de adicionar 20 horas no banco da Angélica. Vamos pegar um outro cenário. Beleza, a Angélica, ela tem 20 horas, essas 20 horas estão cadastradas já no sistema, mas eu entrei num acordo com ela. Angélica, eu vou te pagar essas 20 horas aqui por fora, tá? Obviamente, tudo isso vai ter um documentinho lá com a contabilidade, mostrando que a empresa já pagou, né? Fazendo algo ali certinho. Mas olha só, se eu paguei as 20 horas da Angélica, acabou, ela não tem mais direito de tirar essas 20 horas, né? Justamente porque já foi pago. Então eu venho aqui e falo que agora estou subtraindo 20 horas da Angélica
E aí, no dia de hoje, pronto. Apesar dela ter 20 horas no banco, eu, gestor, fui lá e tirei as 20 horas dela, porque, obviamente, eu já paguei por fora ela ali, né, junto da contabilidade. E aí, nesse caso, ela não pode mais tirar essas horas que já foram pagas, tá? Gente, isso é o básico de banco, somar ou subtrair, certo? Legal. O horas extras, pessoal, não é muito diferente. Se eu selecionar aqui, o sistema basicamente vai me perguntar: você quer somar hora extra? Você quer subtrair hora extra? Então eu quero somar 20 horas extras para a Angélica no dia de hoje. Legal. E que tipo de hora extra que vai ser? Diurna ou noturna? Até porque horas extras, né, podem ter valores diferentes lá na sua regra de horas extras. Então, para quem não lembra, lá em parâmetro, né, existe a regra diurna e a regra noturna. Legal. Então eu escolho qual tipo de regra que eu quero pagar. Da mesma maneira, eu posso subtrair, né? Então, eu estou subtraindo 20 horas extras dela. Se por qualquer motivo você precisar tirar 20 horas extras dela, da onde que você vai tirar isso, né? Então, eu estou tirando das diurnas, das noturnas. E se eu não tiver hora extra? Então, ó, vamos supor, vamos dar um exemplo. Por algum motivo hoje, vão me tirar 4 horas extras, tá? No dia de hoje. Só que eu não fiz nenhuma hora extra hoje. E aí? As minhas horas extras estão zeradas e eles vão descontar de mim 4 horas. Para onde que eu jogo isso então? Eu jogo isso como um atraso, como uma falta? Então você define também para onde você quer jogar essas 4 horas, tá? Então, pessoal, esse é o uso básico do banco de horas e horas extras, onde resumidamente eu estou ali adicionando ou tirando banco, adicionando ou tirando hora extra, tá? Tá, e se eu quiser transformar banco em extra, extra em banco, como é que eu faço, né? Então vamos supor que eu quero ali, né? Hoje a Angélica fez para mim 4 horas a mais, tá? Então a regra dela diz que é banco, ela ganhou as 4 horas de banco dela. Só que aí eu entro num acordo com a Angélica e falo: Angélica, as 4 horas que você trabalhou a mais hoje para mim, eu vou te pagar como uma hora extra. Nesse caso, eu seleciono a Angélica, venho aqui e falo que eu vou subtrair as 4 horas dela. Então você concorda comigo que se ela tem 4 horas de banco e eu não vou deixar isso no banco, eu vou pagar, eu preciso subtrair dela essas 4 horas? Então eu marco a opção subtrair, tá? As 4 horas e agora marco essa opção aqui. Olha, essas 4 horas que eu estou subtraindo, você pode somar como uma hora extra. E aí ele pergunta novamente, diurno ou noturno, né? Então, novamente, a gente faz isso dentro da plataforma, tá? Então, percebam que marcando essa opção, eu estou subtraindo 4 horas de banco para elas, mas estou somando como hora extra. O que eu acabei de fazer aqui? Transformei banco em hora extra. O contrário, pessoal, também é válido, tá? Eu posso vir aqui e, vamos supor que eu sempre pago hora extra e a Angélica fala: ah, Pedro, coloca para mim como banco que eu tiro outro dia quando eu precisar, não precisa pagar não, joga no meu banco. Eu posso vir aqui também, então, e somar 4 horas para ela no banco, tá? Ela fez 4 horas extras, mas ela pediu para transformar isso em banco. E falo que isso é para subtrair das horas extras dela. Então, perceba que a regra dela padrão é hora extra. Ela trabalhou 4 horas a mais hoje, beleza. Essas 4 horas a mais ela pediu para transformar em banco. Então, eu somei mais 4 horas de banco aqui para ela e falei que é para subtrair essas horas extras. Resumindo, eu transformei ali, né, extra em banco. E aí, se eu não tiver extra para tirar, ele faz a mesma pergunta. De onde que eu tiro isso? Né? Se a pessoa não fez hora extra, atraso, falta, para onde que eu jogo isso? E aí você também define, tá? Pessoal, basicamente é isso, tá? Eu também posso vir aqui em hora extra e fazer o mesmo caminho, né? Somar hora extra para alguém e falar que isso eu vou tirar do banco de horas, subtrair hora extra e falar que isso eu vou somar no banco de horas, então eu também consigo fazer por aqui, tá? Esse menu é onde você consegue brincar, né? Extra, banco, banco extra, você joga onde você quiser esses valores dentro da plataforma. Certo, pessoal? Então, assim, utilizem, tá? Essas funções, elas são bem legais. E por último, o mapa de geolocalização. Pessoal, o mapa de geolocalização, ele basicamente, ele mostra pra gente onde a pessoa vai bater ponto, tá? Aqui, eu vou até fazer um ponto a mais aqui, eu vou falar sobre um relatório também, que é interessante, eu sempre caso ele com o mapa de geolocalizações, mas a ideia aqui do mapa de geolocalizações é a gente rastrear onde os meus funcionários estão batendo ponto. Então você bate ponto por aplicativo, vamos pensar no motorista, né? Cada hora está no lugar, mas como é que eu sei que a pessoa está no lugar certo, né? Que a pessoa bateu o ponto no lugar certo? Eu posso rastrear isso dentro da plataforma, digitando ali, né, um período de dias, tá? Então eu vou pegar o primeiro semestre de 2024, acabei digitando a data errada aqui.
30/6/2024. E selecionar uma funcionária qualquer aqui, tá? Então, vamos selecionar a Valkyrie. E aí, olha só, selecionado o período, selecionada a funcionária, se eu clicar em buscar, o sistema traz isso aqui pra gente. Ó, um mapa de geolocalização, onde a gente pode buscar ali, né, dentro da plataforma, onde o funcionário bateu o ponto. E, gente, ele traz ali no Google Maps da vida, tá? Eu posso pegar aqui, eu posso dar um zoom e ver aqui, uai, tem um ponto em Poços de Caldas, bem longe da nossa cidade, né? Quando que ela bateu esse ponto? Eu paro meu mouse, clico com o botão esquerdo e ele mostra, ó. Foi no dia 20/3/2024, às 5h43 da tarde. E aí, né, eu posso questionar a funcionária desse ponto. Às vezes ela realmente estava numa viagem ali pela empresa e bateu o seu ponto ali. Tranquilo, tá? Ah, eu quero ver um ponto específico. Eu quero ver no dia 11/3/2024, onde ela bateu o ponto. Eu também posso clicar nessa lista aqui do lado e o sistema traz ali pra gente, ó, exatamente onde ela bateu. Então agora, pessoal, ele está isolando esse ponto, já que eu selecionei ele na lista. Ah, não estou reconhecendo esse lugar. Pode habilitar um satélite ali, tá? E o sistema traz pra gente. Ah, tá pequenininha essa tela aqui pra mim. Pode colocar aqui, né, que você tem um controle do mapa. Aqui em cima você consegue expandir o mapa para ver em tela cheia, né? Então é bem legal essa parte aqui dentro do sistema que você consegue estar trabalhando ali dentro do próprio mapa de geolocalização, aonde que você vai buscar os dados dentro do sistema, né, pessoal? Então, bem interessante essa função, porque você consegue realmente mapear, tá? Gente, aqui não tem muito segredo, é realmente rastrear, né, um a um. Se você quiser algo assim, que traga todos os pontos, trazendo foto, horários, dias, né? Você tem, apesar de não ser o foco de hoje, mas você tem um relatório ali também de geolocalização, tá? Esse relatório, ele é interessante. Vamos pegar o primeiro semestre aqui mesmo, tá? De 2024. E aí, pessoal, eu venho aqui e seleciono também, agora a gente vai selecionar duas, tá? Então eu venho aqui e seleciono, né, o primeiro semestre de 2024, seleciono as duas funcionárias, e aí eu posso baixar ou visualizar esse relatório. Então aqui também é uma maneira de você rastrear o seu funcionário, só que em forma de relatório, tá? Então olha que interessante, ele traz ali pra gente, né, a funcionária e todos os pontos que ela bateu ali dentro do sistema, inclusive com colegas batendo ponto para ela, né, a gente pode ver isso. No caso da Tati, tudo certo aqui, né? Ela sempre batendo seu ponto. E olha que interessante, ele também traz endereço, latitude e longitude, que você pode jogar ali no Maps e ele te dá a posição, dia, horário que essa pessoa bateu o ponto, tá? Então, gente, bem legal, né? Você consegue rastrear por aqui também. A ideia, então, pessoal, do vídeo de hoje era isso. Era ensinar vocês realmente ali a buscar essas informações secundárias. Percebam que aqui a gente não falou nada de tipo, como é que eu lanço um atestado? Como é que eu incluo um ponto de alguém que esqueceu de bater ponto? Como é que eu consigo ali dentro da plataforma, né, desconsiderar um ponto, fiscalizar um ponto? A ideia de hoje não era isso, tá? A ideia de hoje é usar essas funções secundárias que vão trazer ali mais flexibilidade, maior controle sobre o seu time, você conseguindo enxergar exatamente o que está acontecendo, né? Onde eles estão batendo ponto, você conseguindo editar eles dentro da plataforma. Então, assim, esse vídeo realmente é um complemento do primeiro vídeo que a gente fez do gerenciamento de pontos. Caso você não tenha assistido ainda, tá no nosso canal aqui, nas nossas lives, né? É só ir lá no RWTech ao vivo, buscar o gerenciamento de ponto, assistir aquele vídeo, que aí você vai aprender essa parte que tem a ver mais com o nosso dia a dia. Então, como eu disse, né, a ideia de hoje era trazer esses complementos que trazem maior controle dentro da plataforma para as gestoras e gestores, tá bom? Gente, no mais aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, tchau, tchau.